Muito bem, amados irmãos, esta manhã nós vamos estudar o texto que se encontra em Lucas, no capítulo 19, exatamente entre os versos 1 e 10. Este texto é um texto bastante conhecido por todos nós. Os irmãos provavelmente já ouviram umas quantas vezes alguma pregação sobre este tema, porque é um tema, novamente, bastante comum. Neste texto é o texto que nos fala sobre Zaqueu. O homem que era um coletor de impostos, que era, portanto, um publicano, e que, quando Jesus foi à sua cidade, ele sobe em uma árvore para ver Jesus, para ver quem era este homem. Portanto, passemos a ler este texto que está em Lucas, no capítulo 19. Convido a abrir a sua Bíblia. Nós, infelizmente, hoje não teremos o suporte do texto em vossa tela. É algo que, para uma próxima oportunidade, tentaremos ter para ajudar os irmãos, mas pedimos então que os irmãos leiam em suas Bíblias, não é? Portanto, Lucas, no capítulo 19, do verso 1 a 10, diz assim: Entrando em Jericó, atravessava a cidade. Entrando em Jesus, né? Atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de estatura pequena. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia Jesus de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu com toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e, se em alguma coisa tenho defraudado alguém ou roubado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Meus irmãos, como eu já disse no começo, este texto é um texto bastante falado. Nós já conhecemos bastante, já ouvimos muitas vezes, e por conta disso, muitas vezes, alguns detalhes passam, não é? A primeira coisa que eu gostaria de ressaltar aos irmãos é exatamente o trabalho que Zaqueu realizava. Este trabalho de ser um coletor de impostos, né? O trabalho de um publicano. E precisamos recordar, precisamos saber exatamente qual era o trabalho de um publicano naquela altura. A verdade é que eles eram dominados pelos romanos, e os romanos assim precisavam, e o domínio que os romanos tinham sobre eles era o domínio político, não é? E também económico. E portanto os romanos eles cobravam impostos, não é, das pessoas. Agora os irmãos imaginem, naquela altura, onde as fronteiras não eram tão claras como são hoje, as estradas não eram todas pavimentadas e haviam vias principais e etc. Era muito difícil para um romano
que houver acabado de chegar em uma região nova, como saber quem é daquela cidade ou não, quem está a transportar bens de uma cidade para outra ou não, e que tipo de bens e que coisas é que são novas ou não, e qual a altura da produção, e portanto qual a altura que se deve ir até aquelas pessoas que produzem, por exemplo, bens agrícolas, não é? Para os cobrar. Isto tudo era muita informação. E, portanto, a maneira como os romanos desenvolveram foi que eles, ao chegarem em um sítio novo, ao estarem em uma comunidade nova, o que faziam era que eles buscavam alguém daquela própria comunidade, alguém daquele próprio sítio, que conhecesse todas as pessoas, que soubesse, pronto, ou seja, conhecesse, tivesse todo este conhecimento que já falei, para que esta pessoa, então, fosse cobrar impostos àqueles, pronto, que estavam por ali a passar, naquela região ou que ali viviam. Isto fez com que, obviamente, os irmãos devem imaginar. Vamos imaginar, portanto, que neste momento, então, Portugal deixasse de ser um país livre e uma república, uma democracia, e fôssemos, então, dominados por algum outro povo. E que ao chegar aqui, este novo povo, ele, pronto, fizesse o mesmo, não é? Pegasse alguns de nós, e se calhar alguém de nossa igreja podia até acabar por ser escolhido para ser uma dessas pessoas, e então esta pessoa de facto é que cobrasse os impostos. Muito bem. Acontece que essas pessoas não eram assalariadas, ou seja, estes que eram escolhidos não recebiam uma quantia dos romanos para fazer tal trabalho, para realizar tal trabalho. A maneira como funcionava e a dinâmica que era imposta era a dinâmica de que havia um valor que devia ser cobrado. Portanto, Roma dizia qual era o valor a ser cobrado. E, portanto, digamos que fosse 10% daquilo que a pessoa houvera produzido. E o que Roma dizia a este cobrador de impostos, a este publicano, era simplesmente que agora, não é? Agora, ele para ganhar dinheiro, ele para receber dinheiro, deveria, além de cobrar aquele valor que era imposto por Roma, cobrar também qualquer coisinha a mais, e que com isto ele veria. Portanto, muitas vezes quando ouvimos dizer que os cobradores de impostos estavam a cobrar a mais, o que quer dizer não é que cobravam além do que era exigido e isto era errado. A verdade é que não era tecnicamente errado, mas sim moralmente errado. Porque se lembrarmos, o cobrador de impostos era alguém do próprio povo. Era alguém que, portanto, era considerado como alguém que estava a enriquecer, não porque tinha relações comerciais ou porque estava a produzir algo, mas alguém que estava a enriquecer em razão de estar a cobrar impostos aos seus compatriotas. E não apenas, e muitas vezes, e esta que é a questão muitas vezes levantada, não cobravam apenas aquilo que era suficiente para viverem. Ou, até sejamos justos, não precisamos dizer que talvez devessem cobrar pouco e viver uma vida simples, mas mesmo viver uma vida boa, uma vida já, pronto, melhor. Acontece que, na maioria das vezes, era sabido que eles cobravam um valor tão maior que realmente acabavam por enriquecer. Tornavam-se ricos por serem cobradores de impostos. Portanto, cobravam excessivamente. Não que houvesse uma cobrança excessiva por meio dos romanos, mas uma cobrança excessiva exatamente por meio de um compatriota. E, portanto, isto que era considerado imoral como um roubo.
Tanto que muitas vezes os publicanos eram mesmo comparados e tidos e contados como pecadores, como pessoas que não estavam a cumprir a vontade de Deus. Novamente, não porque cobravam impostos, porque estavam a fazer isso como trabalho, ou não por cobrar alguma coisa a mais além do que Roma havia, porque isto era o que era justo e de facto era o meio de subsistência desses homens e de suas famílias. Mas pelo fato de, ao fazerem, não cobrarem aquilo apenas que era justo para que vivessem, para que conseguissem sobreviver e, portanto, novamente, sustentar as suas famílias. Mas o faziam de maneira abusiva, até tal ponto em que as pessoas muitas vezes mal tinham elas com o que viver, enquanto estes homens viviam vidas muito ricas. Acontece que, diante deste processo e com a conexão com Roma, muitas vezes haviam sítios que eram grandes e que Roma precisaria, portanto, uma pessoa não conseguiria fazer todo o trabalho que era necessário de cobrança de impostos. E, portanto, Roma permitia, muitas vezes, que nesses sítios, estes homens que haviam sido escolhidos inicialmente por Roma, que eles executassem, que eles mesmo subcontratassem, vamos dizer assim, outros homens. E, portanto, eles criavam equipas, não é? Suas próprias equipas, e, no fim, tornavam-se administradores de uma equipa de cobradores de impostos. E no verso 1, quando lemos que Zaqueu, um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, provavelmente o que o texto nos quer dizer, e alguém da época perceberia ao ler, era disso que se tratava, que Zaqueu não era apenas um publicano, não era apenas alguém que cobrava impostos, mas que ele era alguém que ele mesmo tinha uma equipa que trabalhava para si a cobrar impostos. E que, portanto, ele era aquele que tinha o contacto com o governo romano e, portanto, o líder, não é, dos publicanos ali na cidade de Jericó. Portanto, alguém influente, alguém que tinha acesso aos palácios romanos, alguém que tinha acesso ao governador, alguém que tinha acesso político, alguém que tinha influência, alguém que era conhecido por todo o povo e mesmo também, obviamente, pelos romanos e que era respeitado mesmo pelos soldados e pelos líderes romanos. E também rico, o texto nos diz. E esta riqueza novamente nos aponta para que talvez ele cobrasse excessivamente impostos do seu próprio povo. O que o texto nos mostra como amoral, como imoral. E nós já vamos ver o porquê. Diz então o texto que este homem de estatura baixa ouviu que Jesus estava a passar por Jericó, a sua cidade. E ele queria ver Jesus. Imaginamos que talvez, então, este homem influente podia tentar arrumar uma maneira, ou como era rico, pagar alguém e dizer, olha, vá lá ter com ele e diz que ele venha até mim, diz que eu gostaria de uma audiência com ele, que gostaria de conhecê-lo, ou qualquer coisa do género. Mas não é isso que este homem faz. O que ele faz é que ele, por conhecer Jericó muito bem, ouve que Jesus está a passar por Jericó, está a atravessar a cidade e, portanto, ele percebe o caminho que Jesus está a fazer. Provavelmente deve ter ouvido para onde Jesus estava a ir ou onde Jesus ia ficar. E ele corre à frente da multidão e ele sobe em uma árvore, porque a sua estatura baixa não o permitia ver a Jesus por meio da multidão. Então, Zaqueu sobe nesta árvore e coloca-se numa posição. Imaginem este homem que já não devia ser muito jovem, uma vez que era o líder dos publicanos, que tinha um status social e político, portanto, e económico também, não podemos esquecer. Este homem
sobe em uma árvore, coloca-se numa situação quase que um tiete, né? Um fã. E nós não conseguiríamos imaginar em nossos dias alguém, talvez, tão influente, tão rico, a colocar-se numa situação como essa, não é? Isto é uma situação quase a rebaixar-se. E de facto, podemos perceber isso em seu coração, que é isso que este homem, ao ouvir falar de Jesus, ele faz. Ele mesmo parece que esquece quem ele é, a sua influência, o seu poder, e lança-se a Jesus. Como uma criança. Talvez como um miúdo faria, ia subir numa árvore, e talvez seja isso que tenha no seu coração estado, de que lembrou-se de quando ainda era apenas um miúdo e subia as árvores, não é? E ele sobe aquela árvore para ver Jesus, simplesmente para ver Jesus. Sabia que não estaria perto dele, não é? Porque uma vez que estava em cima da árvore, não conseguiria estar de facto ao pé dele, não conseguiria estar junto a Jesus. Mas ele queria ver a Jesus. Se tão somente eu pudesse ver a Jesus. E é isto que Zaqueu faz. Acontece que então a história nos conta que Jesus, ao passar ali ao pé daquela árvore, olha para cima. E ao olhar para cima, fala com Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Mas como pode? O verso 7 nos conta que todos murmuravam, dizendo que Jesus se hospedara com um homem pecador. Portanto, as pessoas de Jericó conheciam Zaqueu, sabiam que ele era abusivo, sabiam que ele cobrava impostos a mais do que aquilo que era justo, não é? Mesmo para o seu sustento e de sua família. E, portanto, Zaqueu era um pecador. E como pode Jesus, o Mestre Jesus, que tem feito tantas coisas, tantos milagres, um homem de Deus, vir à nossa cidade e ficar, portanto, na casa deste homem? Ora, meus irmãos, quantas vezes nós fazemos parte dessa multidão? Quando vemos e nos deparamos com pessoas que são moralmente indesejadas, que nós não sentaríamos ao pé delas, se calhar à mesma mesa, num café, para não ser vistos com elas, sob o risco de nos compararem a elas, ou dizer, olha lá com quem agora ele ou ela está a andar. Com aquela pessoa, com aquele imoral, com aquele que faz coisas que não são justas diante do Senhor. Os publicanos, meus irmãos, os comentários bíblicos e históricos nos dizem, nos dão conta de que os publicanos, eles eram pessoas consideradas também impuras cerimonialmente. Não somente porque lidavam com o dinheiro, mas porque o que cometiam era imoral e contra o povo de Deus. E, portanto, eles eram considerados também impuros cerimonialmente. E porquê digo também? Porque na semana passada estivemos a estudar sobre aquela senhora que tinha um fluxo de sangue e um problema que já durava 12 anos e que era cerimonialmente impura. Portanto, Zaqueu também não tinha muita oportunidade de estar no templo. Não podia ir e estar na sinagoga. Era alguém que o povo, os religiosos, não o aceitariam. Olha, eu não sei quanto a ti, que está neste momento a ouvir, assistir esse vídeo, ou a ouvir, pode ser que esteja apenas a ouvir, mas eu quero que saibas que és bem-vindo em nossa igreja. Exatamente porque em nossa igreja é um sítio de pecadores. Assim como todo que está doente é bem-vindo, por assim dizer, no hospital.
Quando alguém que está doente precisa de um hospital, precisa de um médico, precisa ser tratado, procura exatamente o hospital. Agora, imaginem se quando procurasse o hospital sentissem-se mal porque o tratamento que recebem no hospital não fosse o tratamento devido, mas tratassem aquela pessoa como alguém indesejado, alguém que olha, se calhar, olha, estás doente. Se calhar não era muito bom que estivesse cá, não é? Outras pessoas podem ficar doentes também, por sua causa. Mas é exatamente o hospital que deve ser o sítio que a pessoa se sente acolhida, se sente tratada. E, portanto, em nossa igreja, nós somos, de facto, como um hospital. Portanto, bem-vindos são todos que sentem-se que precisam de facto de Jesus. E é isto que Jesus diz, inclusive, ao fim desses versos que lemos no verso 10, quando diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido ou o pecador. Jesus não veio para os santos e para os que se achavam muito justos. E, portanto, se acha que a tua vida, a tua caminhada é uma caminhada justa, perfeita e que, portanto, ninguém tem o direito de olhar e que a sua vida é moralmente impecável. O que Jesus diz é que Jesus não veio para pessoas assim. Jesus veio para homens como Zaqueu. Homens cuja moral era uma moral torta, que muitas vezes abria exceções ou em nome de exceções fazia coisas que não eram justas diante de Deus. Mas este homem tem um encontro com Jesus. E Jesus, quando vê este homem, ao contrário do que os religiosos faziam e que o expulsavam de sua presença, Jesus não apenas o convida à sua presença, mas ainda diz que vai pousar em sua casa. E nós sabemos o quanto isso é importante, não é, meus irmãos? A nossa cultura não é tão diferente, apesar de hoje já um bocadinho mais, mas a verdade é que a nossa cultura não é tão diferente assim cá em Portugal do que era naquela altura. Não convidamos para a nossa casa qualquer um. Ao mesmo também não pousamos na casa de qualquer um. Exatamente porque não queremos ser vistos com determinadas pessoas, ser comparado com elas e achados pecadores como elas. Se vamos à casa de alguém, depois também temos uma obrigação moral, quem sabe convidá-los a vir em nossa casa. Portanto, sempre tomamos muito cuidado também, não só com quem nós chamamos em nossa casa, mas também com quem quer que seja que vamos à casa. Mas Jesus não só fala com aquele homem, mas vai à casa dele. E acontece que aquele homem, ao ter este encontro com Jesus, também é transformado. Nós, nos últimos 2 domingos, vimos primeiro aquele homem que era cego de nascença, que nunca houvera visto antes, e que tem a sua vida transformada por um encontro com Jesus. Na semana passada, vimos então a mulher de fluxo de sangue, que já falamos e relembramos aqui, e que teve sua vida também transformada, não apenas pela cura, mas a sua vida transformada por encontro com Jesus. Mas Jesus não apenas cura a cegos de nascença, não apenas cura a mulheres que têm, se calhar, um fluxo de sangue há 12 anos e a sua vida destruída por isto. Mas Jesus também cura aqueles que são moralmente doentes, aqueles que são moralmente tortos. Se calhar nós em nossos corações conseguimos crer que Jesus transforma de facto aqueles que têm algum problema ou uma doença e nós oramos por isso, dizer: Senhor, nós cremos que o Senhor é poderoso para curar. Nós cremos que o Senhor é poderoso para transformar. Mas quando se calhar falamos de um desvio moral,
nós hesitamos. Quando falamos, se calhar, de um desvio moral, parece que a nossa fé, se calhar, já não é tão grande. E nós dizemos, se calhar, este caso já é um caso mais difícil. Se calhar era mais fácil a curar a mulher com fluxo de sangue, se calhar era mais fácil curar ao cego de nascença do que mudar o coração imoral de um homem. Recentemente ouvi a história, que conta a história sobre Santo Agostinho, que certa vez a andar pela rua e os irmãos sabem, e é público a sua vida, de que antes de converter-se vivia uma vida bastante imoral. E, portanto, em uma das vezes que andava pela rua, foi reconhecido por uma das senhoras com quem ele havia se relacionado-se fora do casamento, portanto, novamente, de forma imoral. E aquela senhora, ao vê-lo, disse: Agostinho, Agostinho, aqui é... E disse o nome dela, que peço perdão aos irmãos, mas esqueci-me. E Agostinho olha para ela e diz: é verdade, és tu. Mas já não sou mais eu. Pois agora sou um homem transformado por Jesus. Jesus transforma pessoas. Jesus não transforma mentes, não transforma corações. Jesus não cura a saúde. Isto porque nós não temos todas essas coisas separadas. Porque Deus, quando nos criou uma criatura inteira. E tanto assim o é que a Bíblia nos diz que no último dia haveremos de ressuscitar com Jesus e viver eternamente em corpo com Ele, fisicamente com Ele, que também ressuscitou. E que comia com os discípulos depois de ressuscitar. A mudança, a transformação que Deus quer fazer na tua vida e na minha vida é uma transformação completa. Uma transformação que passa por todas as áreas das nossas vidas. Assim como fez com Zaqueu. E esta transformação é vista em que Zaqueu, este homem, que era o chefe dos publicanos, faz a seguinte declaração: Senhor, eu resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Portanto, aqui o que Zaqueu está a dizer é que toda a riqueza que ele tem, de toda a riqueza que era justo ele ter, ele não ia pegar metade de todos os impostos, porque afinal ele tinha que pagar a Roma e dar aquilo que era justo a Roma. Mas da parte que lhe cabia e aquilo que era justo que ele tivesse, ele daria metade aos pobres. E ele diz mais que se em alguma coisa tenho defraudado alguém ou roubado alguém, pode ser uma outra tradução para esta palavra, portanto, cobrado de maneira injusta, indevida, oprimido pessoas por meio da cobrança de impostos, a estas pessoas eu vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também é filho de Abraão. E se lembrarmos aquilo que o livro de Hebreus nos diz, a salvação é pela fé. Assim como Abraão foi salvo pela fé. Jesus ainda não havia vindo quando Abraão viveu, mas ele é salvo pela esperança. A esperança que lhe foi proposta por Deus de que ele não precisava ele fazer o sacrifício do filho dele, porque Deus mesmo providenciaria o cordeiro perfeito, sem manchas, que haveria de uma vez por todas pagar pelo preço do nosso pecado. Que possamos ter um encontro verdadeiro com Jesus. Eu não sei se frequentas alguma igreja ou não,
Não sei se tens por hábito ouvir algum tipo de pregação ou não. Eu não sei se já assistiu a algum culto em nossa igreja presencialmente ou cá no Facebook. Mas uma coisa eu sei. Todos nós precisamos ser transformados por Jesus. Talvez, inclusive, já sejas a parte da nossa igreja, membro da nossa igreja. Isto não significa que já tenha tido esse encontro. Esperamos que sim. Esta é a verdade. Mas só quem pode, de facto, dizer que já teve um encontro pessoal e transformador com Jesus é cada um. Portanto, nesta manhã, eu o convido. Eu o convido a colocar-se diante de Deus completamente. Não apenas com os pedidos que normalmente fazemos, não é? As coisas que nos são caras, as coisas que são as nossas dificuldades ou anseios, mas a convidá-lo, convidá-la a abrir o vosso coração e entregar-se completamente diante de Jesus. E a pedir a Jesus, como estas últimas 3 domingos vimos estas pessoas que ansiavam ser transformadas por Jesus. Ansiavam ter suas vidas transformadas por Jesus. Seja fisicamente, moralmente, socialmente. E Ele é poderoso para transformar. Oremos então. Senhor Deus e Pai. Pai do nosso Senhor Jesus. Nós pedimos ao Senhor